cidadãos e camaradas de Roma, eu sou seu imperador e, como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar. Hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Pero também reconhecer que a Itália é tetra, mas jamais será penta. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 13º episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E comigo hoje aqui neste episódio bônus tenho o prazer de receber ele, meu irmão, Lucas Prandi. Lucas, dá um salve aí pra galera. Salve galera, tudo bem? Pra todo mundo aí que tá no episódio bônus, aí, namoro, você, Bruno, e pra todo mundo que tá ouvindo. Opa, vou estender aqui então a abertura pro nosso grande Arlindo Namoro. Arlindo! E aí galera, tudo bom? Prazer aqui, depois de um longo estar de volta com vocês. Foi um hiato grande aí do último episódio bônus pra cá. Eu tava morrendo de saudade de falar com vocês aí, fazer esses episódios, eu gosto muito. Então vamos tirar o atraso do episódio bônus. A ideia é a gente primeiro aqui dar um contexto, né? A gente tá no finalzinho da República, aqui a gente vai pra última treta republicana de Roma, e a definição de quem vai ser o bom da boca, quem vai levar tudo entre Augusto e Marco Antônio. A gente na história aí no último episódio não chegou a entrar nas vias de fato ainda, né? Mas a gente já passou pelo episódio das doações de Alexandria e já tá meio agora que um caminho sem volta, né? Então, dos próximos episódios em diante vai começar a treta de fato e depois que essa treta acabar, Roma terá um soberano, alguém que vai mudar de vez da República, né? Vamos partir essa troca, essa última luta, essa última, posso dizer, guerra política, essa última guerra civil da República entre Augusto e Marco Antônio, é justamente esse ponto de virada, né? Eu ainda chamo o Otávio Otaviano, que vai ser o imperador Augusto, né, de Otávio Otaviano, justamente porque os historiadores marcam isso como um ponto de transição, quando ele vai receber esse título de Augusto. Aí a gente pode dizer que realmente a República virou um império, mas isso não foi pelos romanos ou mesmo por Augusto, foi dito. Ninguém dizia, olha, acabou a República, agora tem o imperador. Era, olha, eu sou Augusto, eu mando em tudo, meus filhos vão assumir o poder, mas somos uma república, temos aqui os cônsules ainda, o Senado, olha todo mundo aí, olha que bonito. E o Augusto, principalmente, é um que tenta manter essa fachada aí de república ainda, apesar de assumir o controle. Aí eu queria começar aí com vocês, saber o quanto vocês conhecem dessa transição aí, se estão acompanhando, ouviram o último capítulo. Vou começar com você de novo, Lucas. Como é que tá aí o seu entendimento? Acompanhou o último capítulo? Quanto você conhece depois da história já? Tô nos episódios, tá tudo certinho. Acho que a minha posição, o que eu fico pensando, é que deve ter tido uma aceitação absurda, assim, porque ninguém aguentar, fico ansioso só de ouvir a história resumida, assim, mas para os romanos ali, e há 100 anos tendo guerra, etc., a gente tá passando no Brasil, listas ficam já pegando tanto pela internet, imagina se teu filho, isso aí há 100 anos, né, de geração em geração passa e fica os grandão lá em cima te arrastando para lutar nas lutas dele para ver quem é que fica maior. Então chegou o exército lá, tá bom vocês, eu não aguento mais. E eu consigo imaginar o nível de Deus, cara. Chega esse negócio de desmontar no comecinho, agora já juntou um monte de gente, põe um cara lá
fica todo mundo, quando fica muita gente ali tentando botar, né, mexer na colher na panela, acaba estragando a comida. Então deixa um só lá, de resto que todo isso ninguém fica com ninguém. Deus também com mais vamos botar ordem nesse barraco aí, seja do jeito que for. Aí pega alguém que é capacitado, vira esse rei, esse ser chamado de rei, que cria aí o que a gente tava com problema de ser o rei, que fica dependendo do que vai vir, não dá pra você. Se tem alguém ruim, aguentar esse ruim. Até eu vim com um sucessor aí, vocês já não devem mais brigar. Então você tem um monte de gente ruim aí por um bom tempo. Mas acho que E em geral, o herdeiro normalmente não é muito bom, né? Você chegar no poder depois de muita luta política e militar, pra você chegar ao topo, você geralmente é uma pessoa boa, assim, né? É um bom líder. Exato. Sangue ou não, você é um bom líder. Agora, teu filho, o que garante que já vai ser criado ali como a última bolacha do pacote, né, com todo a pompa, geralmente não dá muito certo. Você também tá aí atualizado aí com o episódio, namoro? Como é que tá? Sempre tô atualizado, apesar de ter semana que eu tô mais corrido, mas é fascinante, né? Eu fico impressionado como que você faz pra organizar tudo que tá acontecendo. Muito louco, cara, é muito louco. Você é louco, cachoeira! Tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e essa fase da história romana é uma loucura, né, cara? É muito interessante. O que o Lucas estava falando, né, realmente, eu acho que as pessoas chegaram num ponto, e assim, eu acho que não era muito de escolher, não, num ponto que tava, né, Marco Antônio e Otaviano, né, porque eu tenho a impressão que o Marco Antônio era muito louco, né? Era um cara completamente, assim, era um bom soldado, mas como político era um cara totalmente desestabilizado. E você olhar para o outro lado e ver uma pessoa mais quieta, né, mais ponderada, não era um bom militar, mas era um bom líder, né? Ele organizava tudo muito bem, um cara que tinha muita visão. Então eu acho que a população naturalmente fez a escolha assim, e na hora que ele ganhou, eu acho que todo mundo falou, poxa, finalmente, né? Eu acho que agora nós vamos ter paz aqui, paz no Império, né? Muito bem que não achavam que o Império, né? Mas já tinha virado esse Império, né? Não, assim, o pessoal, o povão mesmo, assim, podia até torcer, né, mas no final quem ganhou foi quem ganhou a guerra, né, se tivesse Marco Antônio, o pessoal tinha que aceitar também, dificilmente, talvez eles conseguissem solidificar ali que o Augusto depois, além de ser muito bom como imperador, né, ele também vai durar muito tempo, o que faz ele realmente consolidar ali a dinastia dele, o controle dele. Quando ele morre, ninguém mais sabe o que fazer sem Augusto, sem ter uma figura ali, né? E é muito louco a questão da história do Augusto e seus sucessores, né? Porque no final das contas, quem ele queria, quem deveria ter sido, né? Eu acho que era Germânico que deveria ter sido o sucessor dele, né? O Germânico já era a ter escolha, cara. Exatamente, né? Mas eu acho que era o mais amado, né? O Germânico era o mais amado. É que os outros... Lá, né? Vou chegar lá, a gente já comentou um pouco disso. Antes de a gente chegar na dinastia aí, eu queria entrar um pouco a treta que vai acontecer, eu vou abordar isso com detalhes ali no episódio, né? Mas a gente terminou vendo o Marco Antônio ali, o episódio lá das doações de Alexandria, que ele já começa a fatiar as províncias do leste ali, sai distribuindo entre os filhos dele com a Cleópatra, dividindo. Então, isso vai começar a causar, né? A gente vai ver nos próximos aí uma treta política. E é engraçado, antes de virar treta de fato, a treta política, porque Augusto começa a falar no Senado, né, que o Marco Antônio está sendo hipnotizado por uma feiticeira estrangeira, por uma, né, eles tentam, a estratégia política do Augusto vai ser... Vamos jogar a culpa na Cleópatra. Porque o que ele quer dizer é que a Cleópatra está usando o Marco Antônio de marionete, e que Roma precisa declarar guerra ao Egito, né? Ele quer o verniz dele lá para dar legitimidade para a guerra com o Marco Antônio, ele tenta jogar nas costas da Cleópatra e dizer que a Cleópatra enfeitiçou o Marco Antônio, que ele tá não sei o quê. E o Marco Antônio vai tendo uma treta política que ele devolve, ele vai mandando lá de Alexandria cartas para serem lidas pelos seus apoiadores no Senado e vira baixaria total. Ele fala que o Augusto que o Otaviano só tá lá porque tinha relações não naturais
naturais com o tio. Começa, assim, vai rolar um episódio de baixaria até virar treta muito grande, né? E, assim, o aparato romano, né, o timing que vai dar ali vai ser meio ruim pro Augusto, pelo seguinte, quando ele vai tentar trucar ali, vou chamar de trucar, mas tentar declarar guerra mesmo e colocar o Marco Antônio como inimigo do Estado por causa da Cleópatra, né, o Marco Antônio tinha conseguido eleger os 2 cônsules que vai ter expirado o prazo do triunvirato, né? Lembra que eles vêm renovando ali a cada 5 anos e quando chega a hora de renovar de novo, o Augusto diz não vou renovar. E meio que os dois perdem, assim, em tese o título, né? Porque tinha um título de triunvir lá. Triunviro, né? Isso, boa. E com a expiração fica os dois sem poder legal. E aí o Augusto quer apontar. Tá vendo? Olha lá, ele tá sem poder, ele tá querendo mandar em Alexandria, isso não pode. Aí o Marco Antônio faz uma manobra política para dar um sossega-neguinho no Augusto, que também já não é um triunvir, né? Que devia estar lá sem poder. E ele, opa, não, aqui quem manda sou eu. E aí meio que tira a máscara dos dois, assim, né? O Augusto quer parecer que o Marco Antônio está usurpando o poder e que ele está seguindo a lei romana, só que o Marco Antônio consegue dar um checkmate nele político lá e ele tem que mostrar as cores e dizer, não, quem manda aqui sou eu. Eu não lembro exatamente qual é o episódio, vou deixar lá os detalhes para a história corrente dos episódios. Mas aí com isso, quando o Augusto tem que mostrar as cores dele, mostrar que sim, ele tá por trás mexendo os pauzinhos em Roma e controlando Roma, o aparato legal ali, né, metade do Senado, mas os cônsules eleitos teriam a legitimidade de poder, vão todos para Alexandria se juntar a Marco Antônio, pensando que, pô, o Augusto tá causando. Só que eles chegam lá e o Marco Antônio tá o quê? Organizando o exército junto com a Cleópatra, coloca a Cleópatra como, eu posso dizer, como comandante também do exército, como se fosse uma co-general junto com ele. E aí os caras chegam de Roma lá e ficam em choque, né? Que Roma era o ápice da misoginia e tudo que o Augusto estava denunciando, de certa forma ali, lógico que ele exagera, mas tu chega lá e o cara fala, essa aqui é a Cleópatra, ela era sua general também. Puta, os romanos ficam putos da vida. Eu tô passada, chocada. Daí vê que entraram meio numa roubada ou não, aí começam os movimentos militares e aí todo mundo que vai tendo a chance de abandonar o Marco Antônio vai abandonando. Então, assim, o ápice, depois quando as batalhas vão ser até mais uma batalha naval que vai decidir do que uma batalha terrestre, final da guerra mesmo, né? Não, e também não vai ser batalhas tão legais quanto a gente viu com o Júlio César e tal, mas é interessante, porque os dois ficam tentando fazer movimentos políticos para dizer, não, eu não quero a guerra, é o outro que quer, ninguém quer dar o primeiro tiro, né, para o agressor, eles estão os dois o tempo inteiro tentando induzir a guerra, mas tentando induzir que o outro deu o primeiro tiro aqui para poder ser culpado. É mais ou menos assim, fazendo um paralelo com o mundo de hoje, mais ou menos ali na Rússia e Ucrânia também, né? Parece que provoca até um fazer uma merda, mas no final tá todo mundo errado, né? Não tem bonzinho no mundo de poder, não tem bonzinho, só tem muito safado, mas... Eu vejo você falar estudo, e é uma coisa que eu tinha pensado aqui antes, Bruno, eu vejo, cara, que na realidade, quando eles querem mexer as peças, eles passam o fim do poder, né? Eles adaptam as leis, as convenções, as ideias deles ao jogo de poder. Isso você vê desde Roma, desde civilizações antigas, mais antigas que Roma, até hoje. Tipo, na hora H mesmo, a necessidade de ter plano ou não, né, do conflito, de eles mudarem alguma coisa, mudarem a lei, mudarem as convenções, passa por cima de tudo. Então, no fundo, a gente vive em cima de uma ideia, né? Democracia, isso, aquilo. Mas no fundo mesmo, na hora que os caras querem mudar e passar por cima, então, ó, esquece a democracia agora uns 10 aninhos aqui, e a gente vai ajeitar nossa realidade. Depois a gente volta para esse discurso, entendeu? Ou democracia, ou sei lá, a lei romana, o que muda é só
a época e o império, o sistema de governo que a gente tá, né? Eu vejo mais ou menos dessa maneira, bem, de uma maneira até um pouco realista, pessimista em relação a tudo isso, né? Não, eu concordo com você. Eu acho que a gente vive uma fachada, né? Tá sempre sendo testada ali. Às vezes a gente consegue se enganar bem com a nossa própria historinha, mas quando as coisas apertam, que a realidade, né, começa a mostrar ali a cara e os conceitos começam a ficar voláteis, né? O que é democracia ou não? Ah, não, isso aqui é uma pauseira. Tanto que o Augusto mesmo nunca vai se dizer imperador ou soberano, ele vai lutar o tempo inteiro para manter o verniz de república e tá tudo funcionando como sempre funcionou desde a proclamação da república. É a grande hipocrisia, né? A grande mundo, né? A hipocrisia do mundo, né? Do Sim. mundo romano também. E assim, né, depois também, um fato, muitas coisas a gente vai ver no podcast também, que o Augusto em si, ele queria que o Senado reassumisse um protagonismo na vida política romana, né? Ele tenta, lógico, assim, ele vai ter essa guerra civil, ele vai assumir, ele vai ficar, posso dizer assim, depois que toma o poder, ele vai consolidar o poder, então vai perseguir adversário, vai ter mão de ferro, mas uma vez que estabiliza tudo, que se estabelece, o que até ficou conhecido como Pax Romana, né? Porque o Augusto dá uma estabilizada em tudo, nas fronteiras, meio que para de expandir Roma. Ali vai ter, eles estavam tentando expandir para a Germânia, vai ter uns episódios ali como o desastre de Teutoburgo, mas assim, ele dá uma estabilizada, Roma expandir, assim, por enquanto foca em consolidar o grupo dele político no poder, e ele consolida, né? Ele vai durar 20 e poucos anos no poder ali, e ele precisa de alguns para se consolidar. E uma vez que ele consolida, ele tenta de novo realmente, agora deixa eu andar um pouco para trás, deixa eu deixar as instituições um pouco mais fortes. Mas ele não vai conseguir, até porque sobrou a galera que só dizia assim para ele, né? Sobrou, tipo, qualquer pessoa que contestava ali, teve 100 anos de guerra civil, né? Não só do Augusto, mas como o Lucas colocou aí no começo, do Sulla contra o Mário, depois do Júlio César, depois a guerra do Segundo Triunvirato, aí depois agora o Augusto contra o Marco Antônio. Então, assim, depois de tanto tempo, quem sobrou, entendeu? Já teve inúmeros expurgos ali, né? Banho de sangue contra os opositores. Então, quando Augusto estabiliza, só sobrou também quem apoiava e dependia dele para falar. Então, o Senado não tem o brio de começar a chamar responsabilidade para eles, né? A gente viu aí as histórias, por exemplo, como Cícero, como o Júlio César mesmo, antes de ser aquela figura. Como é que as pessoas dentro do Senado tinham facções e gente que tinha uma certa, vou chamar assim, independência, né? Tinha seus propósitos e perseguia a sua agenda ou a agenda do seu grupo. E depois, com a consolidação do Augusto do poder, só sobrou o grupo do Augusto no poder. Então ninguém quer botar muita cabecinha para fora ali, se arriscar em nada, quer todo mundo só dizer amém pro que o Augusto fala. E ele até tenta, como eu falei, retornar ali, dar um pouco de protagonismo pro Senado, mas não tem ninguém lá que tenha coragem de assumir protagonismo, e isso vai sendo um problema. Então, assim, isso a gente vai ver agora um pouquinho também. Outro ponto que eu acho legal da gente tocar aqui é a dinastia, né? Porque o Augusto ele vai ter uma única filha, né? Que é a Júlia, que é do primeiro casamento ainda, com a Lívia, que é a esposa atual dele. Ele nem vai ter filho nenhum, né? Ela já tinha 2 filhos que os enteados dele, que vão ser o Tibério e o Germânico. Esqueci o nome dele também agora, mas são enteados ali do Augusto, né? Não são filhos de sangue. Ele tinha a Lívia do primeiro. Druso, isso mesmo, boa, muito obrigado. Que era, inclusive, um bom general, ele ou não? Excelente. Mas assim, ele ainda queria, o que ele faz, né? Depois que ele casa a Júlia, que é a filha dele, né? A única filha de sangue, ela vai casar ela com a Agripa. E ela vai ter 2 filhos com a Agripa. E aí até o Augusto vai tirar esses filhos da própria filha, o que causa uma treta entre eles ali, mas ele já pega para cuidar a molecadinha ali novinha, porque ele quer que os netos dele, né, que são netos de sangue ali com a Júlia e filhos do Agripa, que é o seu braço direito desde que começou a jornada, e um líder brilhante, né, o Agripa é
o braço direito militar do Augusto ali, o que basicamente ganha todas as guerras pro Augusto. Então era assim, era um amigaço do cara. Então ele tá lá, ele pega esses netos e cria, assim, pensando, esses vão ser o meu futuro. Para coisas ideais, né? E cria no Pandeló e já pega os caras pra conhecer o Estado Romano, só que aí os dois vão morrer ainda piazinho, quase matar o cara do coração. Aí ele volta pros enteados, né? Aí tem o Germânico, como a gente falou, o Druso ali, que era um cara mais carismático, um cara mais bem aceito pelo povo, e o Tibério era um cara mais esquisitão, mais... Não posso dizer assim, não era um cara muito carismático, né? E também fica ali de última opção, rola umas tretas com o Augusto, até por ele ser o último da fila, e ele era o mais velho, né? Então o que mais ajudou o Augusto em termos de... Os netos dele morrem ainda novo, né? Então, assim, quando chegam os netos, o Augusto põe os enteados para escanteio, fica lá paparicando, aí os caras morrem. Aí ele volta lá pro Germânico. Aí no final também vai morrer esse cara, vai sobrar só quem? O Tibério, que era a última das últimas opções, mas é o que sobrou, é o único. A última bolachinha do pacote toda quebrada. Sim, ele também vai brigar com a filha dele, com a Júlia, quando descobrir que ela... Vai chegar uma época aí quando ele assume o poder e já está consolidado, né, que Roma está com uma taxa de natalidade baixa. E aí ele tenta passar uma série de leis, de moralismo, de casamento, né? Porque os romanos de elite estão deixando de casar, estão vivendo a vida, o alto do império. Agora é um império estabilizado, você é o... Imagine, né? Você é a playboyzada do maior império ali do mundo, que está em tempos de paz. Então ninguém está casando, ninguém está... E aí ele tenta passar umas leis de moralidade, de casamento, uns incentivos, só que a própria filha dele é a maior piranha de Roma lá, tá dando pra geral, tá causando, ele tentando passar uma lei de moralidade, ela dormindo com todos os senadores de Roma, e quando ele descobre, ele fica muito pé com a filha também, dá um fim na filha lá, não manda matar, mas exila a filha. Então a gente vai ver que o Augusto vai ter vários problemas familiares ali. Mas apesar dos problemas, Roma foi, assim, na mão dele, foi muito, muito, muito bem gerida, né? Conheceu realmente décadas de paz aí, paz interna. A gente veio de guerra civil atrás de guerra civil, vai consolidar. Ele tem um ditado famoso também, né? Que ele diz que encontra uma cidade de tijolos e deixa uma cidade de mármore. Então isso também vai ser uma coisa que vai ser muito promovida aí depois que ele consolida no poder. Tanto a reconstrução de Roma, né, como ele agora quer transformar Roma numa cidade que reflita o que ela é, né, porque Roma foi uma cidade que foi crescendo completamente desordenada, né, foi conquistando o mundo ali, mas ela ainda tinha aquela cara de favela, vou chamar assim. E aí, até nessa guerra aí entre Marco Antônio e Augusto, que ele tem que ir lá para Alexandria, que ele chega em Alexandria e vê o esplendor que é Alexandria, ele fala, não, Vou precisar deixar Roma com essa cara. Não dá pra mim chegar aqui numa província e ser muito melhor que Roma, né? Tipo, muito mais bonito, muito mais estruturado, planejado. E aí ele resolve entrar e transformar Roma no que a gente imagina, né? Naquele glamour, naquela ostentação. Algum comentário aí, Lucas? Você que tá mais quietinho aí. Não falarem, apareceu uma oportunidade, mas que eu tô falando muito. O negócio é que sempre me surpreende é como também o ser humano tá sempre insatisfeito, né? O cara pode estar ali, sempre que eu fico com essas guerras aí, trazendo mais pra texto atual, tá um pouco, mas essas guerras, Marco Antônio e alguns, etc. Os caras estão como, vamos dizer, número 2, número 3 do maior império que já se viu na Terra, e o cara tá lá insatisfeito, tá? Né? O cara que tá se causando vão a extremas condições aí pra ele, pra família, do povo em Roma, destroem tudo ao seu redor, tô tentando conquistar mais uma ou duas posições no mundo inteiro, não tinha mais muita gente em cima dos caras, e mesmo assim é o suficiente pra eles falarem, não, vale a pena causar sofrimento, volta de mim, porque assim eu consigo subir você. Pelo menos naquela época eles estavam na linha de frente também, né? Eles estavam colocando eles na reta. Mas hoje em dia só mandam os outros. A analogia que eu queria chegar, quanto que a gente ainda encontra isso. E de vez em quando quando você falando, vai ser menos capacitado aí, e
nos Estados Unidos que vem um Trump, capacitação já tem as suas dúvidas, e passa a bola para uma múmia que agora não consegue nem falar também. Não consegue nem subir a escada do avião, meu filho. Nem subir a escada do avião ele consegue, cara. Cara, tem um vídeo falando com jornalistas que quando ele entra na piscina, ele tem a perna peluda, as crianças vêm e gostam. Da barata. Cara, perninha de barata. Eu não vi como é que é desse vídeo da perna peluda na piscina, o que ele falou? Perninha de barata, quando encontra um menininho novo, não é uma coisa assim? Cara, Nossa, é literalmente um negócio. Ele não consegue negócio fazer nada assim, ter sentido com nada. Assim, se eu entro na piscina, eu tenho a perna peluda, as crianças vêm e encostam na minha perna. Aí você pega sol, meu pelo fica mais loiro. Mas eu vou te falar, né? Tem que vir aqui e falar com aquela mulher, né? Tipo, ele vai trocando de um assunto para outro, não faz nada com nada. Cara, um negócio assustador, cara. E parece pelinho de barata, uma coisa assim que ele fala. Ele parece pelo de barata. Então, ele ainda troca, assim, Os meninos fala umas coisas no meio. Criança. Mano, uma coisa bizarra, assim, parece um saiu com filme de terror. Fora as palavras que ele não fala nada, ele fica, não, que a gente tem que são. Ele fala, nossa. Gente fazendo beatbox com o que ele fala, né? Pega o. Meu Deus. Cara, e o cara cumprimentando nada, vocês viram isso aí? O cara cumprimentando nada, meu. É inacreditável. Eu não sei o quanto a gente sempre fica tentando fazer essas analogias, né? Isso já foi, eu não sou o primeiro, e eu sempre acho interessante de ficar colocando, né, o que você viu acontecer no romano, o que você vê acontecer hoje, e mais estágio a gente estaria da queda da República, ou será que a gente vai virar um império, ou seja, estágio que a gente está. Isso aí, eu acho que quem falou isso agora, eu escutei foi porque realmente, como a gente acaba refletindo, né, a história se repete, né, Lu? Nos líderes que a gente escolhe, o Russell Brand que falou no podcast, ele é uma reflexão perfeita. O Joe Biden tá lá como um velho de 80 anos, babando, falando sem nada, né, com um gabinete super diverso lá, com mulher, barba. E aí tu vê que eles acabam escolhendo isso para ter diverso, mas um cara o gabinete é preso porque fica roubando loja, o outro não tá, a Kamala Harris some porque ela foi escolhida pra estar ali só porque era mulher também, mas é super mal visto do que ela fez, de prender após já terem cumprido toda a sua sentença para poder... Encarceramento em massa ali na o cara tinha 2 anos de sentença, quando chegava 2 anos ela não deixava sair porque estava tendo incêndio e deixava o cara meses ali preso para poder usar os prisioneiros para apagar o fogo da Califórnia. Então a situação atual reflete o colapso do sistema, assim, né? Você chegou o sistema que era para começar um sistema capitalista, onde você está sempre ir para cima, se torna cada vez mais um sistema corrupto, porque quem estava com dinheiro começa a comprar o sistema e em vez de, o melhor ganha, se torna quem tem mais brothersagem, quem tem lá em cima, quem é mais chegado é quem ganha, em vez de ser o melhor, ou, né, o monopoliza a produção. Então, finalmente também. Mas assim, tá ruim, mas guerra civil é pior, então ainda não chegou. Mas pode ser, a gente não sabe aonde vai parar tudo isso aí, né? Esse é o meu medo também, acho que... Cada dia que passa vai piorando, né? Vai piorando. Tem uma coisa que é pior do que a guerra civil, né? É a guerra termonuclear. E não tinha na época de Roma isso aí, hoje não tá certo. Isso me dá uma preocupação, porque a gente ainda tem uma potência nuclear diretamente envolvida aí em conflito e todas as outras potências nucleares indiretamente envolvidas, né? Já tá todo mundo lá, só não tá tão aberto assim, né? Tem a Rússia, mas a OTAN e Estados Unidos já não estão tentando fazer mais nenhum verniz de não estamos desse lado, né? Já estão, não sei, acho que só de armamento, aí de pacote de armamento já foi 30
bilhões, toda semana tem armamento novo, promessa nova de entrega. Então, nesse ponto aí, eu vou te falar, eu concordo com o Lula, que pelo menos é alguém que está tentando trazer aí, conversar sobre paz. Vamos trazer o assunto paz, só para ver se isso vai dar certo ou não. Eu até acho que não vai dar, mas eu acho importante ter países que não estão jogando lenha na fogueira de um lado ou do outro, estejam tentando jogar uma água ali. Não acho que vai dar certo, porque os interesses são grandes demais, mas pelo menos eu vejo isso como um lado positivo, começar a ter um coro. Vamos voltar aqui um pouco para Roma. Mas continua, termina aí, desculpa. Não, termina o raciocínio. E como também a gente tem essa tendência de fazer analogia de Roma com os Estados Unidos, porque é a nossa... Mas tem essa analogia com a Rússia aí também, de como tem outra coisa que sempre acontece, parece aí nessa hereditariedade do Augusto, é que não só ele, mas sempre acaba sobrando para o poder na mão de quem a galera não ia curtindo, né? Que nem é com Stalin que nos traz para a situação que a gente tem hoje. E fala, tomara que pegue qualquer um no poder menos Stalin, né? Cai na mão dele. Aí vai passando de bola em bola até que para um cara que é o bêbado, incapaz, todo julga mal pra caramba. Como é que era o nome desse cara, o Gorbachev, né? Bêbado ali não era muito Boris. Achou mesmo, Bêbado ali é meio difícil, não era muito difícil, cara. Devia ter falado sobre, mas a banda toda. Então era o Boris Yeltsin, eu não sei, eu lembro. Não, era O Boris Yeltsin. Sim. E, cara, você sobra aí um cara aqui também falando, não, a gente não aguenta. Mas, cara imbecil, põe alguém aí que seja o dono da porra toda de novo e acaba sobrando o Putin lá na frente, que é corrupto, mata todo mundo em volta, mas pelo menos põe ordem no barraco, em vez de ficar uns caras bêbados falando porcaria ali. E quando você começa a subir essa galera que é muito ambiciosa, é muito... mas não liga para o que vai acontecer ao redor e põe o mundo nessa de cabelo em pé aí também. O jogo de poder tende a puxar essas pessoas, né? Ou a pessoa sem escrúpulo nenhum, que se tiver que envenenar a mãe para assumir o poder, ele vai, né? Só para subir um cargo que seja, para ganhar uma medalha a mais, envenena a mãe em veneno. Ou vai ser alguém que o cabal do poder acha que vai controlar facilmente ali, né? Então, vamos colocar um Joe Biden que já nem fala mais aí, que a gente aqui do Deep State controla bem, ou sei lá, né? Ou precisa vir um Putin da vida também, que digamos assim, mas é aquilo, né? Não gostou do que eu quero... Parece que as mortes por cair de janela agora já tá lá no topo da Rússia, né? Tá todo mundo caindo de janela, não tem boi, né? Tá lá, incomodou lá na Inglaterra, é chá de plutônio, não tem, eles te pegam, né? Então, o jogo do poder acho que tende a levar para essas coisas mesmo. Infelizmente, para o ser humano, o cidadão médio ali, é sempre a desgraça, porque... Por isso que, assim, democracia, né, dá uma chance da gente não cair nessa roda de ou alguém sem zero escrúpulos que vende a mãe para subir um cargo, ou o idiota útil que vai ser controlado pelo cabal do poder, né? A democracia acaba também, né? A gente até usando o exemplo dos Estados Unidos aí, dá para ver essa última Biden ou Trump, ou mesmo no Brasil, aqui a gente também pode ver que não está muito longe, mas é um pouquinho de chance da gente ter um pouco mais de opinião e forçar a escolher, mas eu acho assim, a gente está no meio de uma revolução tecnológica, né, que o poder estabelecido acho que ainda está demorando um pouco para entender como usar essas novas ferramentas. Sempre tem uma revolução tecnológica, a gente viu que teve problemas aí, né? A gente pode pegar desde a prensa lá com o Gutenberg, que aí indiretamente a gente tem a reforma protestante dali, a revolução da telecomunicação com rádio, com TV em larga escala foi
usada completamente pelos nazistas para tomar o poder, se apropriou de uma revolução tecnológica ali que estava acontecendo para se perdurar no poder, coisa de rede social, o mundo todo conectado também. Eu acho que o poder estabelecido demorou um pouco a entender como se adaptar dessas ferramentas, ou ele empreendeu e, assim, por abrir a caixa de quimera, né? Eu ainda acho, assim, sinceramente, que não é só o poder não sabendo como responder, e sim, eu acho que as coisas saíram um pouco fora de controle. Essa é a minha leitura ali. Eu acho que dá pra gente fazer um paralelo. Eu vejo, pelo menos a minha leitura dos fatos é que do ISIS em diante, como a rede social meio que chegou no mundo todo, né, com um grande, assim, uso, né? Imagina que hoje tem 5 bilhões de pessoas conectadas aí em todas as redes sociais, incluindo YouTube, Facebook, Twitter e TikToks da vida e tudo. Então, eu acho que os caras de serviços secretos, de grandes agentes aí, né, foram testando como radicalizar pessoas, como através dessa nova ferramenta, assim como os nazistas fizeram com o rádio, como que a gente vence o debate político, né? E como essas ferramentas ainda são completamente personalizáveis, né? Eu posso estar aqui do seu lado vendo o meu Facebook e estar recebendo mensagens completamente diferentes, propagandas completamente diferentes, o namoro vendo na dele, a gente nem sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que os caras criaram um caminho muito rápido ali de radicalização, e o número de dados que essas empresas já têm, nossa, elas já nos conhecem muito bem. Então, eu quero deixar o Bruno revoltado, eu vou mandar essa mensagem para ele. Quero deixar ele esperançoso, vou mostrar isso para ele. Quero deixar ele, não sei, temperamental, vou mandar isso para ele. Eles já sabem isso muito bem, entendeu? Então, e quando, assim, você não tem zero noção que isso está acontecendo, né, que eu acho que é a grande maior parte da população, você, mesmo sabendo o que está acontecendo, é difícil você filtrar e não cair na estratégia deles, assim. Imagine quem não sabe, que acha que está aparecendo aquilo porque aquilo é a verdade, né? Eu vejo o pessoal das fake news que cai em umas coisas que eu falo, não é possível, cara, como, tipo... Mas é um looping ali de informação. E principalmente, assim, eles sabem mexer com os nossos sentimentos, entendeu? E quando a gente vem mensagem que deixa a gente muito revoltado, muito nervoso, muito esperançoso, que seja para que lado for, né? Mas quando ele bate aqui no nosso sentimental, ele já consegue furar uma parte do nosso processamento ali, do nosso racional. Então, seja, sei lá, alguém que é petista vai ficar lá recebendo mensagem anti-Bolsonaro o tempo inteiro se revoltando, ou quem é lulista vai ficar recebendo mensagem bolsonarista o dia inteiro se revoltando, e você não consegue filtrar que você está no meio ali de uma guerra cibernética. Mas vem cá, meu amigo, tem uma coisa interessante, né? A gente tirando de Roma, né? Dividir para conquistar, né? Essa tática não funcionou em Roma, porque ele vai funcionar agora. Sim. A gente fica no meio de um grande jogo, né, pô? Eles ficam jogando com a gente, e você dividir a sociedade é muito mais fácil. Você fragmenta a sociedade, põe todo mundo para brigar com o outro. Patrão contra funcionário, branco contra negro, hétero contra homossexual, lulista contra bolsonarista, enfim. Isso, eu não estou falando só aqui, Trump, quem é do Trump, quem é do Partido Democrata, enfim, você consegue deixar as pessoas distraídas, né? O grande objetivo que é dominar a mente de todo mundo, né? De cada um da sua forma, mas domina todo mundo. É o que a gente vê hoje, né? No mundo, né? Sim, e hoje as ferramentas, que antes tinha que ser, o que me preocupa tanto, é como antes a ferramenta, né? Por exemplo, assim, nos nazistas, eles ganharam o jogo da propaganda ali dentro da Alemanha, mas assim, eles não tinham como esconder o que eles estavam fazendo, entendeu? A mensagem nazista, ela ia pegar o nazista ou não, eles estavam usando o rádio, principalmente o rádio na época, né? Mas TV, rádio, mas assim, estava colocado uma mensagem para todo mundo. Então, assim, você podia ver o que os nazistas estavam falando e pensar num contra-ataque, como vou rebater essa informação. O problema é que agora a informação é personalizável, você não sabe o que você... Eu não sei o que, por exemplo, né, você quer falar no Jornal Nacional alguma coisa, ele tem que expor a cara lá, a mensagem para todo mundo. Pode vir alguém, olha, tem esse lado, vem outro. Então, mas todo mundo recebeu a mesma mensagem e concordando ou não, você pode debatê-la, né?
Agora, quando eu tô recebendo vou dar um exemplo, aí vamos pegar Biden e Trump, né? Mas tem de um lado alguém, ó, Biden é bonzinho, Trump é ruim, Biden é bonzinho, Trump é ruim. A única coisa que você vê é isso, do outro lado, ó, o Trump é ruim, Biden é bonzinho. E essas duas pessoas meio que estão recebendo mensagens completamente opostas, mas elas não estão sabendo, né? E isso acontece dentro de família hoje. Você vê que treta de família, por causa de política, virou... Acho que todo mundo tem alguém na família que fala, não, eu tive que sair desse grupo, não sei o quê. Ou nos Estados Unidos mesmo, lá você vê... Já vi vários documentários de filho e mãe e gente que é expulsa de casa porque votou no Biden, a mãe é trumpista e não sei o quê, ou o contrário, sabe? Então, o que me preocupa é que hoje a mensagem é muito escondida. A gente não sabe a mensagem que está chegando numa mãe a ponto de expulsar o filho porque votou no candidato que não era o dela, entendeu? Ou o pai brigar com o filho. Por quê, cara? Que mensagem é essa que tu tá conseguindo furar as conexões até de sangue das pessoas, né? Ou anos, né? Que não seja amigos de longa data, família, todo mundo brigando porque, cara, a gente tá num looping paranoico aqui, de lados opostos às vezes, e a gente não sabe o que o outro tá recebendo, né? Então ele já vem com uma visão do mundo pronta que foi completamente diferente do que você percebe ou vê. Eu acho que tem método. Tem método. Tem muito método. Eu acho que é proposital mesmo. Porque assim, pensa bem, você tem uma família. Vou voltar aí pro lado que você tá falando, de família, né? Você tem uma família que senta na mesa, debate, fala assim, ó, esse lado que você acredita tem isso, mas tem outro lado, papapá, e chega num ponto e vai comer a ceia e vai todo mundo dar risada, é uma coisa. Agora, quando você consegue afastar as pessoas de uma maneira que não há mais discussão, não há mais conversa, e você só vê conflito, eu fico desconfiado. Eu acho muito estranho, eu acho que tem método em tudo que a gente está vendo hoje no mundo. Pô, a gente vê agora a inteligência artificial, os caras estão chegando num ponto, eu fico preocupado, porque assim, imagina, se antes a gente entrava no Google e o Google dava o que era certo e o que era errado, né? Ou numa agência de fact-check para falar achar o que certo é agora, nós vamos entrar nós não, porque eu não quero fazer isso. A galera vai entrar no chat GPT para perguntar pro chat GPT, chat GPT, é verdade que não tem que dizer que, cara, olha a loucura. Imagina as crianças, os adolescentes agora, em vez de perguntar, porra, eu tenho lá meu pai, Bruno. Não vou perguntar meu pai. Meu pai é muito antiquado. Eu vou entrar no chat GPT e o chat GPT me fala o que é certo e o que é errado. Você imagina, se a gente tem esse abismo agora entre as pessoas, o que eles podem colocar na tecnologia que vai acentuar isso de uma maneira irreversível? Eu fico preocupado. Sério mesmo. Muito preocupado. Eu também trabalho com tecnologia, né? E, assim... É assustadora a capacidade que tem hoje. Serve para o bem e para o mal, né? Então, assim, a gente bem direcionado, essa tecnologia acho que pode ser muito útil. Sim, sem dúvida. Mas a gente dá para confiar no ser humano? O caminho que está tomando não tem me deixado confortável. Vamos ver, por exemplo, eu vejo alguns planos na Europa de controle de dados, né? As empresas podem lidar com seus dados, porque é isso que eles... Principalmente tem uma máxima no mundo da tecnologia que se você não paga pelo produto, você é o produto, né? Então, o Facebook é de graça, porque é de graça. O Google é de graça, tudo é de graça, porque é de graça? Porque o produto é você, entendeu? Eles estão te empacotando e te vendendo como produto. E por isso que eles te dão um serviço de graça em contrapartida, né? Para justamente te entender e monetizar em cima de você. É que eu acho que está saindo muito fora de controle e a gente tem que ter algum grau de regulação. Como é que essas empresas estocam esses dados, gravam esses dados, vendem esses dados, que tipo de dados eles podem vender? E aqui, uma criança hoje ali, eu estava vendo uma reportagem outro dia, acho que com 12 anos, uma criança que usa celular aí há 2, 3 anos já vai ter cerca de 50 milhões de pontos de dados de informação. Isso para uma criança ainda. Um adulto que está na tecnologia aí há 20 anos, cara,
o nível de informação, o Google da vida, lá, alguém que tá com smartphone, nasceu com smartphone, cara, o Google sabe todos os lugares que você teve na vida, você leva o seu celular para todo lugar, não só o Google, né? O Google, a Samsung, a Apple, o Facebook, o Twitter, sabe com, né, o Facebook, então que tem o WhatsApp, essas coisas, sabe com todo mundo que você falou. Os caras te conhecem mais do que você mesmo, isso que é mais louco. Muito mais, sim. O algoritmo, ele já consegue antecipar suas decisões antes de você tomar a decisão, cara. Muito louco isso, cara. Sim, e o quanto eles fazem ilegal, né? Eu já conversei com o Lucas outras vezes a respeito disso, mas você tá falando, não sei o que, de quero viajar, sei lá, né? Tava pensando em esquiar, aí tu tá conversando ali com teu amigo, aí tu vai abrir teu celular, tem uma lá, viagem pra resort em Bariloche, não sei quanto, já tem uma propaganda aqui de Bariloche, tava conversando com meu amigo, não procurei nada do Google, eu dando a entender, né, que o microfone ali tá captando o que você tá fazendo, independente de você tá acessando ou não, ativamente buscando ou não, ele já tá lá no background te ouvindo, te espionando e te monetizando. E assim, num exemplo de Bariloche, de uma viagem, não é nada ruim, mas você tá conversando sobre política, e isso também tá sendo vendido, entendeu? É absurdo. Mas vamos voltar um pouco aqui para Roma aqui, antes da gente encerrar, que eu queria falar um pouquinho também da dinastia dos Júlio Claudianos, né, que a gente o Augusto vai se estabelecer aí, spoilers para quem não sabe, né, o Otaviano vence a guerra. A gente já comentou um pouco aqui da questão da sucessão direta dele, né, que ele teve os 2 netos que ele tentou programar, acabaram morrendo, aí tem os enteados, né, que um ainda era muito mais bem aceito pela população, mas acaba morrendo, e aí a população cai nas mãos do Tibério, que vai ser o segundo imperador, né, e Augusto é, assim, lembrado como um super, hiper excelente imperador, e o Tibério ele vai ser jogado no rio pela população, só para já dar uma ideia da animosidade que a galera teve com ele. Aí, assim, já foi péssimo, né? Aí quando sai o Tibério, todo mundo fala, não, demos fim, esse crápula, esse filho da mãe nunca mais vai voltar, nos demos bem. Quem quer assumir no lugar do Tibério? É o Calígula. E o Calígula, vou te falar, ele não começa tão alucinado, né? Não, ele começa tentando pôr a casa em ordem, mas assim, né? Ele já foi, o Tibério já tinha matado o pai dele, o Calígula é filho do Germânico, né? Que é o Drúzio lá, que também morre, e dizem que foi o Tibério que mandou matar, por ciúmes e tal. Aí a gente vai ver os detalhes aí ao longo do podcast, né? Então o cara já nasce o quê? Ele viu os pais mortos, foi criado meio como prisioneiro do Tibério, né? Ele era exatamente como se fosse um prisioneiro, ele servia o Tibério, ele ainda sabia como o Tibério era. Então ele era um serviçal, ele era um puxa-saco. Tem até um ditado lá, que agora eu vou esquecer essas coisas, por isso que eu preciso fazer o podcast, eu preciso pesquisar, deixar escrito, mas que ele era o melhor escravo e o pior mestre, né? Uma coisa assim, porque ele, como o Tibério, ele servia como escravo, era super o escravinho bom menino ali, mas com os escravos dele, escravo modo de dizer, né? Mas ele era um serviçal ali, ele era super... Mas quando ele era o mestre lá dos escravos dele, não sei o que, era super cruel. E bom, ele assume, aí tem um episódio que eu acho, assim, que é o divisor de águas ali na carreira dele, que ele adoece e quase morre, né? E aí ele ainda não era o Calígula que a gente pensa hoje, naquele ser profano que a gente pensa, mas ele ainda era no começo ali, ainda estava o pessoal, né, feliz que o Tibério foi embora, que agora eu ia ter uma chance de viver em paz de novo, e o moleque ainda era... E havia uma esperança, né, Bruno, porque ele era filho germânico, né, cara? Sim. Ligava ele ao pai e o pai foi muito amado, né? E ele começa bem, só que aí ele fica doente, ele adoece, fica meio que no leito de morte, assim, e depois se recupera. Só que quando ele se recupera, quando ele volta ao demônio em pessoa. E teve uns caras que, né, quando ele tava lá no leito de morte, que falam... Ai, Júpiter, né, não leva o Calígula, leva a minha vida no lugar dele.
E aí quando ele se recupera, ele vai lá nesses senadores, nesses caras. Pô, tu não tinha dito que tu dava tua vida por mim? Então, eu me recuperei aqui, cara. Deus tá esperando lá que tu... Qual que é? Agora tu vai dar pra trás? Tu falou que se eu me recuperar, tu dava tua vida pela minha, agora dá. Aí, bom, a gente vai poder ver com mais pra frente, com mais detalhes aí, mas é engraçado. Aí sai do Augusto, a gente tem Tibério e Calígula, que vai ser assim, é impressionante como o Império sobrevive a líderes desse jeito, né? E, principalmente no Tibério, depois ele vai ter lá ele vai uma hora construir um calabouço lá, que ele tranca umas mulheres, fica estuprando as pessoas e deixa na mão do general lá da guarda pretoriana mesmo tocar o governo, né? Ele vai lá pra Ilha de Capri e fica lá recluso, fazendo as suas peripécias, suas orgias, e o cara vai tocando de lá o governo, só que também trai ele. É muito, cara, a gente vai ver, não vou entrar tanto no detalhe assim, mas vamos lá. Aí depois do Calígula, volta um bom imperador, que é o Cláudio, né? E o Cláudio, ele só sobrevive e só é posto no poder, ele é posto no poder justamente porque a gente estava falando lá do Biden lá, né? Que vem o cabal do poder e fala: Quem que a gente pode colocar que a gente vai controlar facilmente, né? Quem que é o mais idiota possível aí? Quem é que não consegue nem subir uma escada de avião que a gente vai colocar pra ficar fácil o controle? E aí eles vêm pro Cláudio. O Cláudio, tanto o Tibério quanto o Calígula, eles perseguiam qualquer um que pudesse ser uma ameaça deles, né? Mínima que seja. O cara deu um discurso bonito, é da família, já mata, porque vai que não podia, né? E o Cláudio, ele consegue... Eu acho que o Cláudio também tem uma coisa, né, Bruno? O Cláudio, ele tinha deficiência física e eu acho que ele observou muito esse movimento todo da família, né? Esse movimento todo de poder. E acho que ele meio que incorporou aquele personagem frágil. E, vou ficar aqui com a minha deficiência, vou ficar de boa. E eu acho que eu não vou apresentar ameaça nenhuma, porque a galera vai olhar pra mim, vai dar risada e eu vou sobreviver. Eu acho que foi muito essa coisa. Ele não tinha nada de bobo, mas ele fez o personagem por sobrevivência. E deu certo, né? Sim, e deu certo. Não só deu certo, quanto ele se mostra um imperador muito capaz, né? E quando ele assume o poder, tá todo mundo achando que, lá vem o retardo aí, vai todo mundo controlar ele. E não, o cara assume o poder, ele assume o poder de fato, porque uma vez que ele assume lá, ele não é bobo marionete de ninguém, ele tem as políticas dele, ele tem um plano, é com ele que se conquista as Ilhas Britânicas de fato lá, vai ser uma aquisição importante, né? A gente já viu que até o Júlio César invadiu, fez alguns pequenos acordos assim, mas ele vai lá e incorpora como província mesmo, né? Sim. E é muito bem sucedido. Eu até recomendo, Bruno, tem um livro que eu li, cara, já li ele 2 vezes, eu gosto demais, que chama Eu, Cláudio. Não sei se você já leu esse livro. Cara, tem uma... demais o livro, cara. E tem uma série também que chama... em inglês, né? Chama iCláudio, Eu, Cláudio mesmo, mas também que já me recomendaram. Não vi nenhum dos dois. É baseado no livro. Vale muito a pena. Muito bom. Quando eu chegar em Cláudio, eu vou me esforçar para ter lido até lá, para estar mais afiado. Mas aí o Claudião também, que de bobo não tinha nada, né? Dá uma vacilada ali, porque ele casa com... Acho que é Lívia também, agora posso esquecer o nome dela, mas que é a mãe do Nero também. Ele acaba por adotar o Nero, que vai ser o que substitui ele, né? Então... Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, e do Cláudio vai pro Nero. Aí é o fim da dinastia Júlio-Claudiana, porque o Nero também, acho que todo mundo sabe, né? Não vai ficar bem sendo lembrado como um bom imperador. Mas o ponto que eu queria fazer aqui é o quanto que vira um jogo da sorte mesmo, né? Quando a gente passa de república para império, porque república ou não, lógico que tem todos os vícios de poder e todo um sistema enviesado para manter o mesmo tipo de pessoa no lugar, né? Mas você ainda tem alternância de poder, você ainda tem correntes políticas diferentes. Quando você fica na mão de autocrata e quando é alguém iluminado, como a gente vai ter aí, o Augusto, até o próprio Cláudio, ou Marco Aurélio, vão ter vários bons imperadores, mas quando você pega um ruim, cara, ou uma sequência de ruins, depois do Nero,
A gente vai ter uma sequência num ano de 4 imperadores, né? Até estabilizar ali, você vai ter o ano dos 4 imperadores. Tu fala, caraca, começa a ficar desestabilizado, fica ali o império, né? Porque saiu o Nero, entram 4 imperadores que não conseguem ali estabilizar dentro de um ano, né? Não é que demora não, cara. Imagine a loucura de ter 4 presidentes no mesmo ano. Não, imagina numa época que você não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada. Pô, você falava, pô, agora trocou imperador novo. Não é mais esse, é esse. Não é mais esse. Tu tá numa província lá na Lusitânia, né? Aí tu, não, beleza, de quem que é pra mim fazer as moedas aqui? Esse aqui, quando tu começa a fazer, já, não, morreu nesse não, é esse, aquele, cara. Quando chega a mensagem, realmente, já tá lá no terceiro imperador, né? Uma loucura. E bom, tem pessoal, acaba aqui, né? Depois a gente fala dos outros, né? Do Vespasiano, dessa turma toda. da próxima, depois a gente vai ter bastante tempo com o Júlio Claus aí, mas se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Não, eu ia recomendar, mas aí na hora que a gente entrar, a gente fala disso aí, porque a história é longa também, né? Essa parte do Vespasiano, o Tito, Domiciano. Aí a história é longa, né? É longa pra caramba. Já estamos até isso que eu aproveitando pra falar que já tô no 4º ano aqui do podcast, a 4ª temporada, cara. Eu falo, caramba, fui publicar o episódio na quarta-feira, falei, cara, 4 anos já, 4ª temporada. 5, na verdade, o primeiro saiu no finalzinho de 2019, mas eu nem conto, foi só um episódio que saiu em 2019. Mas, poxa, tô... Jornada, hein? Jornada, e não tô nem na metade aí. Tô chegando mais ou menos na metade aí. Eu falo, meu Deus, mais 4 anos será? Vai ter muita história ainda. Mas isso aí que você tá fazendo é um documento, né, cara? É um documento falado, mas é um documento, né? Você tá revisando toda a história romana, pô. Isso é sensacional. Eu também acho essa é a minha ambição, de deixar uma obra que, assim, não que tenha tanta relevância, mas de ter tanta coisa assim, eu acho que vai ser difícil alguém fazer igual, porque olha, é muito conteúdo que vai passar pelo podcast aí, é bem interessante, fico feliz de... Eu acho ali, por exemplo, de Júlio César, cara, alguém para ir tão a fundo nele vai ter que se esforçar, porque a gente aqui no podcast já foi muito e pretende em outras áreas, né, assim, passar um conto, assim, é tão rica essa história, é tão difícil você pegar ela de ponta a ponta, né, por isso que eu, quando vi lá o podcast do Mike Duncan, que me inspirou a fazer esse, de falar, cara, que bom poder deixar alguma coisa que conta toda a história e ajuda as pessoas a receber e-mails de gente que faz mestrado, doutorado em algum ponto de história romana e fala, cara, me ajudou a entender isso daqui, me ajudou, falou. Nem tinha essa esperança de ajudar o pessoal mais acadêmico, assim, né, só para os entusiastas mais como eu, mas fico muito feliz que até gente que pesquisa mesmo na área, que vive disso, mesmo esse tipo de pessoa consegue ainda tirar o valor do podcast. Falo, cara, que legal, né? Isso aqui eu nunca tinha achado, é tão difícil achar, tu abordou esse tema, não sei o quê, porra, que legal, fico feliz. Sensacional, parabéns mesmo. Pô, obrigado, e valeu todo o apoio aí de vocês, principalmente aqui, os nossos apoiadores, que sempre deram um super respaldo aí para as coisas acontecerem. Agradecer a todos os ouvintes e principalmente aqui a vocês. Pessoal, estamos já chegando no tempo aqui, minha família já está acordando, já está cobrando aqui o imperador na casa para lavar a louça. Partir para as considerações finais aí e bola pra frente. Queria agradecer vocês pelo tempo aí, disponibilizar. A gente grava aqui domingo de manhã, horário brasileiro, né? O Lucas tá na Austrália domingo à noite, mas reservar o tempo aí pra gente conversar é sempre muito bom. Eu tava morrendo de saudade de bater o papo aqui com vocês, fazer um episódio bônus. Acho que sempre sai altos papos legais. Então, deixar o agradecimento e passar aí para as palavras finais. Vou passar para você primeiro, Lucas, que o Namor estava falando, depois ele dá o tchau dele e a gente encerra por aqui. Então, Lucas, obrigado e suas palavras aí finais. Apesar de ser meia-noite aqui quase e amanhã acordar às 5h30, sempre vale a pena
estar gravando esses episódios com vocês. Acho, você falou, assim, umas conversas interessantes. Começa, é uma mistureba de tentar utilizar algumas piadas da atualidade, mas e é sempre uma conversa que a gente não tem, pelo menos eu, né? Não tenho com os meus amigos normais. Só para loucos, isto é só para loucos. Então tem que ser uma conversa bem de nicho. Tem que esperar, sei lá quantos meses demora pra gente gravar o próximo episódio de bônus, pra gente ter essa questão. Também fico nessa ansiedade pra encontrar vocês virtualmente. E demorou, né? Eu pulei um ali que a gente no final do ano não conseguiu fazer um quórum pra gravar, então esse demorou mais ainda, já tava aqui tendo abstinência. Bom, namoro, considerado. Bruno. Só tchau pra todo mundo aí, obrigado por poder participar de mais um episódio bônus. Obrigado, Bruno, por continuar a produzir aí aos 4 anos de podcast. Sempre é muito legal. Quando eu vejo que sai um episódio novo, já fico feliz. Eu sei que vai ter um monte de coisa legal pra escutar aí. E obrigado, Namor, pro Arlindo, né, por chegar um pouquinho atrasado, mas chegou. Falou bem pra caramba. Uma boa semana aí pra vocês e até a próxima. Valeu, Arlindo é fera, sabe tudo de Roma aí também, né? Também já me falou que a gente curte, né, gente? Que isso, sabe o nome de todo mundo. É que nem o Lucas, né? É difícil a gente achar alguém pra conversar dessas coisas, né? Quando acha, a gente, não, eu quero. Fica na expectativa logo de. Não, mas eu acho que é importantíssimo o que você tá fazendo aí, mano. E infelizmente, assim, a gente não tem tanta gente que consegue entender a grandeza que é o trabalho desse, que o quanto isso pode ser enriquecedor para a vida delas, entendeu? Porque você ter acesso à história, entender a história, você vai compreender o que a gente vive hoje. Copy and paste. Tudo que aconteceu antes acontece de uma forma muito semelhante depois. Porque o ser humano é muito previsível. Os sentimentos que a gente tem, eles se repetem, né? Muda a geração. E outra coisa, o que eu estava falando, assim, as pessoas não têm ideia da importância do estudo da história. Eu não digo porque para mim é uma diversão. Eu curto, mas assim, para mim também. A história, cara, ela se repete. Se você entende a história, você não comete, você tem a tendência de não cometer erros passados, porque você já sabe onde vai dar. Se você cometer, você vai fazer, você é burro. E, infelizmente, como as pessoas não estudam história, elas ficam de geração em geração cometendo os mesmos erros, né? Então, um trabalho desse documental que você está fazendo, ele é um trabalho, se as pessoas tiverem consciência do quanto é importante, né, traria muitas mudanças nas mentes de muitas pessoas, né? Mas, de qualquer forma, você está alcançando as pessoas. Com certeza o teu trabalho está chegando a muita gente. Eu mesmo faço propaganda para todo lado. Muito obrigado. Amigos meus, assim, pessoas começaram a ouvir o podcast de tanto que eu fico falando. E é importante, né? Eu não sei, a minha mensagem final é mais e a gente tem que procurar o que o Lucas estava falando, né? Eu hoje, mais ou menos, eu procuro trazer meus amigos para esse mundo e até me aproximar de pessoas que tenham mais curiosidade sobre o mundo, mais interesse, até para a gente crescer, né? Os debates serem mais ricos e a gente melhorar também como ser humano, né? É um desafio, Sim, né? É um desafio. Né? Mas agradeço o convite, que é sempre uma honra estar aqui junto com vocês. Isso. Muito obrigado pela participação. A honra é minha. O podcast aqui é humilde, mas eu acho que eu acho que ele é enriquecedor, sem falsa modéstia mesmo. E obrigado aí pelo apoio. Acho que se eu não tivesse tido o apoio que eu tive aí de vocês, lógico que assim, inicialmente tem que agradecer minha esposa, que também sempre botou uma pilha pra eu fazer isso, que já era uma história que tava assim, quando eu comecei a fazer, eu já tava uns 3 anos matutando que eu queria fazer isso, e minha esposa, vai lá, faz, sempre me deu uma pilha positiva. Agradecer o Douglas, que começou comigo também, que não sei se sem ele sairia, no começo ali, eu tava começando a escrever as coisas, aí conversa de faculdade, ele, não, eu sei editar áudio e não sei o que, deixa eu participar, depois ele acabou que saiu, mas assim, foi muito importante para dar
esse passo inicial aí de sair do papel, a ideia se tornar realidade, e depois sair vocês, né, eu digo os apoiadores no geral aí, porque sempre terão esse reforço de que, pô, vale a pena fazer, vale a pena seguir, tá sendo apreciado e... eu tô muito contente com o resultado. Eu acho que o podcast, assim, atinge muito mais pessoas até do que eu imaginava que fosse atingir. Então, pô, tô muito amarradão. Como eu falei, ainda queria fazer uma coisa... Nunca tive uma pegada de que, quero fazer acadêmico, eu quero narrar como eu vejo a história sem ter que fazer uma coisa acadêmica. Então, pensei, não vai ser alguma coisa que vai atrair tanto quem é mais hardcore mesmo. E mesmo assim, o pessoal que gosta muito, como eu falei ali, que pesquisa a área, também tem curtido. Então, poxa, eu fico muito feliz de ver que pega uns leigos, né? O Lucas já gostava de história, mas, por exemplo, meu outro irmão, o Nicolas, que também é apoiador, também participa aqui, ele é um cara que mal sabia das coisas. Então, ou o outro Lucas, que mora em Portugal lá, que também estudou comigo, também é um apoiador, também não é um cara que manjava de história e conseguiu se interessar a partir do podcast, né? Então, eu tô conseguindo trazer gente que tinha zero interesse e gente que tem um interesse absurdo, que trabalha com pesquisa na área e conseguido, pelo menos em algum grau, agradar os dois lados. Eu acho isso sensacional. Fico muito feliz com isso. E é isso, é minha humilde contribuição aqui para a sociedade. É pouco, mas é de coração. Então é isso aí, pessoal. Tá ótimo, então. Muito obrigado. Vou encerrar aqui. Beijão a todos e até a próxima. Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!